Fala galera, tô vindo aqui para trazer aqui a continuação do nosso curso da Rui Lopes. Eu tentei dar uma melhorada aqui no layout aqui, coloquei aqui a imagem do Mequinho de pretas e do Geller de brancos, troquei a câmera pro lado de baixo aqui direito, inferior direito, aumentei o tamanho da câmera também. Tem um amigo meu que disse que ela tava pequena, né? Então eu tentei aumentar ela. É isso, a gente tá sempre tentando melhorar aí, né? Eu queria que vocês deixassem no comentário aí se ficou melhor, se não ficou, se vocês têm alguma ideia aí para melhorar o layout. Deixar o like também, que é uma coisa que eu vou começar a pedir aqui no começo dos vídeos. É porque é bastante importante pra gente que vocês deixem o like. Ele ajuda demais o YouTube a reconhecer o nosso trabalho. Então deixa esse like pra gente. A gente vai estar tentando sempre melhorar aqui. Eu trouxe aqui também a precisão da partida, né? Onde a gente está vendo que o branco ele teve 93% de precisão e o preto 88%. O preto aqui, o Mequinho, dispensa apresentações, né? Porque ele é um jogador brasileiro e foi aonde o Brasil mais chegou perto de se tornar um campeão mundial. Para quem não sabe aí, o Mequinho ele chegou a ser o terceiro do mundo. Então foi aonde o Brasil chegou mais perto, né? E foi na época do Fischer ainda. Então, dispensa apresentações. O Geller também de brancas aqui dispensa as apresentações. A única tristeza que a gente vai ter nessa partida aqui é que a gente está fazendo o estudo de brancas, né? Então o Mequinho vai simplesmente tomar uma surra aqui, né? E a gente vai ver como isso foi feito. Então sem mais delongas, vamos lá para a partida modelo de hoje, para o nosso estudo aqui. E4, E5. De novo galera, eu vou tentar não perder muito tempo. Vou tentar não perder muito tempo nessa parte aqui da abertura, porque a gente já passou em aulas anteriores. Nas duas aulas anteriores eu cheguei a falar desses lances iniciais aqui. Então eu peço que vocês revejam ou vejam os vídeos anteriores. Não deixe isso aqui passar, né? De novo, eu falo dos princípios de abertura, aonde a gente precisa dominar o centro, desenvolver as nossas peças e proteger o nosso rei. É basicamente isso que a gente vai fazer aqui na Rui Lopes. E4, ataca uma casa central. Para quem não sabe, as casas centrais são essas 4 casas. Então E4, ataca uma casa central. Cavalo F3, ele desenvolve uma peça ao mesmo tempo que controla uma casa central, né, e abre aqui para a gente poder executar o nosso roque. Bispo B5, desenvolve uma peça e abre para o roque. A6, Bispo A4, Cavalo F6, roque, Bispo E7, Torre 1, D5, Bispo B3, D6, C3. Não perder esse bispo aqui. C3 aqui, ele é bastante importante, porque D6 vem para defender o peão. E agora o cavalo, ele é um cavalo móvel, né? Antes a gente não podia tirar o cavalo, porque simplesmente a gente capturaria o peão aqui. Então D6 vem para defender o peão e ameaçar ganhar o nosso bispo espanhol. Lembrando que o nome da abertura é abertura espanhola. E esse bispo aqui, ele detém o nome da abertura. Ele é bastante importante pra gente estrategicamente. Então C3, para caso você vir cavalar assim, a gente vai simplesmente esconder o nosso bispo. H3 também, simplesmente bastante importante pra gente não levar essa cravada e ter um incômodo aqui caso a gente jogue D4 direto. O nosso cavalo não teria atuação no centro, porque ele estaria cravado. Então H3 vem para prevenir essa cravada. Cavalo A5, volta o bispo. C5, D4. D4 ataca o peão central aqui, né? Então dama C7 vem para defender o peão, ao mesmo tempo que abre para conectar as torres. Cavalo D2. Cavalo C6 e D5. Para quem não lembra aí, né? Na aula passada a gente viu o Guziker, ele jogou esse cavalo para D8, né? E aí o Karpov veio aqui jogar A4 para liberar a coluna, torre B8, troca e B4, né? Para lutar contra a ideia de cavalo B7 e cavalo C5. Agora o peão aqui ele está simplesmente controlando a casa do cavalo, mas o nosso querido Mequinho, ele tem uma ideia diferente aqui. Ele joga o cavalo para A5. A ideia aqui é muito clara, ele quer jogar o cavalo para C4.
Então, galera, de novo, as ideias das aberturas, elas tendem a se repetir, né? E naquela variante onde o cavalo ele vai para D8, a ideia que a gente tem é lutar contra esse cavalo. Eu já visto aqui que o centro ele tá fechado. A gente quer simplesmente lutar contra esse cavalo, certo? E o lance aqui, ele não é diferente. Se você tem a ideia, se você tem a compreensão, esse cavalo ele tá indo para C4, você consegue encontrar o lance aqui. Qual é o lance que impede que o cavalo vá para C4? B3. E de novo, esse cavalo aqui, ele tá simplesmente perdido aqui na posição. Ele não tem para onde ir. Não perdido no sentido que ele vai cair, né? Mas perdido no sentido de ele não sabe para onde vai, né? Não tem para onde ele vá aqui. Então, bispo D7, de novo, casa ideal de cada peça aqui, ela vai meio que se repetindo, né? E esse bispo, ele vem para D7 porque ele visa aqui controlar as duas alas. A gente vai ver uma partida do Fischer, aonde o adversário dele, salvo engano, é o Zicker. Ele joga bispo B7, e existe um grande problema em jogar bispo B7. É possível, mas tem uma falta de controle da casa de F5, né? Então, lance aqui como cavalo F1, cavalo G3, cavalo F5, ele ganha muita força porque esse bispo não está controlando a casa de F5. Então, bispo B7, ele continua principalmente de olho na casa de F5 aqui, e continua de olho aqui na ala da dama, né? Cavalo F1, cavalo B7, e o cavalo B7, de novo, galera, ele tem uma ideia aqui, que é jogar com C5 e cavalo C5. Só para adiantar aqui, cavalo G3, termina a manobra do cavalo, C4, e a ideia dele aqui é jogar cavalo C5. Então, se a gente tem na nossa cabeça, o nosso plano aqui é simplesmente lutar contra esse cavalo aqui, e não está tendo para onde ir, a gente tem que saber qual é o lance aqui. A gente vai trocar o peão aqui? Claramente não, porque o que a gente quer fazer é controlar esse cavalo. Fora que trocar aqui eu poderia tomar de dama, né? E aí eu ia ter um aperto aqui na coluna significativo, né? Então nem entra em consideração. Mas o lance aqui ele tem que ser bem lógico, que é B4. B4 ele visa controlar o cavalo. E por que eu digo isso? Porque se o nosso adversário ele jogar A5 aqui, a gente tem que ter em mente que não é pra gente tomar esse peão, porque a gente estaria simplesmente liberando a casa de C5 pro cavalo. Então se ele joga A5 aqui, a gente simplesmente ignora, né, e retoma aqui de peão e continua controlando esse cavalo. E vai até acontecer nessa partida aqui, não dessa forma, mas bastante similar. Então, vamos lá. Torre C8. O que o Mequinho ele tá fazendo aqui é realmente esse plano. Ele vai chegar aqui a jogar com A5 e A por B. Aí quando a gente tomar com o nosso peão aqui C por B, a coluna aqui ela se torna uma coluna semi-aberta. Eu não sei se vocês sabem, mas estrategicamente as nossas torres elas gostam de colunas abertas e colunas semi-abertas. Coluna aberta é coluna que não tem peões. Aqui a gente não tem nenhuma coluna aberta como exemplo, mas se não tivesse nenhum peão nessa coluna C, ela seria uma coluna aberta. E uma coluna semi-aberta é uma coluna que tenha apenas um peão só. Como ficou no exemplo aí, a coluna de A ficaria apenas com um peão. E o peão de A6 se tornaria uma coluna semi-aberta. Então, o que ele vai fazer aqui? O que ele vai fazer aqui é jogar com A5, A por B. Aí ele vai ter duas colunas aqui semi-abertas. Por isso que ele colocou a torre em C8. Cavalo F5. Cavalo chegou. Bispo F8. Ele não quis tomar o cavalo aqui. A gente costuma dizer que o cavalo aqui na quinta horizontal é o cavalo do Kasparov. Ele não quis tomar porque ele quis preservar aqui o par de bispo. Mas a gente vai ver que esse bispo vai ter que realmente tomar esse cavalo, porque esse cavalo ele fica muito forte aqui, né? Então cavalo H2,
Outra coisa aqui também, cavalo H2, ele é muito temático na Rui Lopes, né? A gente tenta colocar esse cavalo em H4, para quando o nosso adversário ele tomar o nosso cavalo, a gente retorna de cavalo, mas não é a casa ideal, eu acredito que pro cavalo. Porque por mais que um cavalo fique aqui defendendo um ao outro, esse cavalo meio que tá atrapalhando o outro cavalo, né? Esse cavalo quer pular para F5, mas já tem um cavalo em F5. Então, a manobra mais típica aqui, esse lance assim é possível em várias posições. Jogar um cavalo H4 para ficar um cavalo protegendo o outro. Mas a manobra mais típica aqui mesmo é cavalo H2 para cavalo G4. Aí fica um cavalo G4, um cavalo em F5. A gente passa a nossa dama para F3 aqui e a gente começa a combinar todas as nossas peças aqui para cima do rei, né? Fica muita peça aqui chegando em cima do rei preto. Então o cavalo H2 aqui, ele é realmente muito temático. E é uma forma que a gente acha para atacar o rei preto. Mas A5, ele quer simplesmente trocar aqui de novo, deixar a coluna sendo aberta. As duas colunas sendo abertas. Torre E3. Torre E3 aqui, ele é um lance aparentemente difícil de ser encontrado, mas a gente tem como um ataque típico aqui da Rui Lopes é simplesmente passar essas torres pela terceira fileira. Seja aqui por E3, A3, C3, né? E acabar passando ela aqui pela terceira para ajudar aqui a combinar com a dama, com os cavalos, para atacar. Então, de novo, né? A gente vê que tem muita peça passando aqui para cima do rei, né? E isso daqui é simplesmente para dar um pouco de medo no nosso adversário, né? Tomou. O lutador dá com uma imprecisão, mas é simplesmente muito lógico, né? Tomou o cavalo. E de novo, deixar esse cavalo aqui seria muito perigoso. No caso de F5, ele fica um cavalo bastante avançado aqui, que incomoda bastante e será utilizado para atacar aqui o nosso adversário. E por F. E aqui o computador ele dá um erro, mas é muito difícil de se encontrar um lance aqui. Porque estrategicamente, se a gente fosse avaliar estrategicamente o que eu preciso fazer, a gente encontra a nossa peça ruim. Não é muito difícil. A gente tem duas peças ruins aqui, que é o bispo, tá batendo nos peões pretos, e o cavalo, também não tem para onde ir. Então, a gente deveria estar tentando melhorar esse cavalo. Esse cavalo, ele tende a ir para F7 aqui, nesse tipo de posição. Então, a gente meio que estaria jogando aqui F6, seria bastante típico aqui para a gente passar o cavalo para F7. Então, G6, F6, tudo para manobrar esse cavalo. Então, um lance aqui como cavalo E8, ele poderia ser legal, mas acredito que não seja, porque o nosso ataque ele está chegando aqui, até jogar no computador para ver. Analisa, e realmente está meio complicado, que ele dá como uma imprecisão, né? A minha ideia aqui era realmente jogar F6, cavalo D8, cavalo F7. Depois eu jogo com G6, coloco esse cavalo em G7. E é meio típico dessa posição, mas desse tipo de posição onde esse cavalo não tem para onde ir. Mas de novo, né? Aqui está meio complicado aqui do nosso querido brasileiro. E então ele joga aqui com C3 para tentar ativar as peças dele aqui pela coluna. Simplesmente, se esse peão cair, a gente cria uma coluna aberta aqui e talvez a gente tenha um contra-jogo. Foi a ideia do Mequin. Mas o Keller simplesmente chega, continua aqui com o cavalo G4, né? Ataca o cavalo, né? Trocar aqui é complicado, né? Eu acredito que tomar de dama mesmo seja muito bom. A gente já passa a dama aqui, a gente está passando a torre, passando o bispo, e está meio complicado. Existe um tema aqui da posição também, da Rui Lopes, no caso, um tema da abertura, e ele pode também tomar com o peão de H e passar a torre para a coluna H. Até quando essa torre ainda está em E aqui, a gente tem um tema de jogar G3 e G2 e passar a torre por baixo. São os mini planos que a gente tem. Mas acredito que os dois lances aqui seja bom, né? Ou tomar de dama, ou tomar de peão e passar a torre aqui para a coluna e avançar os peões aqui. A gente ia ter um ataque muito forte aqui. Então o Mequinho ele simplesmente defende o cavalo.
Para caso se o Geller ele tome o cavalo, eu vou tomar de bispo. Que foi o que aconteceu. E torre 4. A gente tem um princípio aqui de meio jogo, que é quando a gente tem um peão móvel aqui, esse peão ele pode ser meio perigoso, então a gente bloqueia o peão, e é o que o Geller ele vem fazer aqui, ele bloqueia o peão e deixa a torre dele um pouco mais móvel aqui, defende o peão de B4, bloqueia o peão de E, abre para o bispo, né? Então esse lance ele é complicado de achar, mas agora aqui é simplesmente a maestria do Geller, de como ele vai levar essa posição aqui, uma posição bem vantajosa, né? Então E4, bloqueia o peão, mantém a torre mais flexível aqui, ao mesmo tempo que defende o peão de E4 e abre a mobilidade do bispo. Dama 7, dama F3, a casa de F3 aqui, por mais que seja vindo defender o peão agora, ela costuma ser uma casa ideal para a dama. A dama ela fica bem aqui na casa de F3 na maioria das posições da Ruy Lopes. A gente gosta de botar essa dama em F3. Torre C7, ele tem a flexibilidade tanto para dobrar na coluna A quanto para dobrar na coluna C. Mas dobrar na coluna A, a gente vai simplesmente jogar um lance como A3, né? O nosso bispo ele vai ficar defendendo o peão. Dobrar na coluna C, eu acredito que o Geller ele só vai tomar esse peão se ele não deixar esse contra-jogo pela coluna chegar. Então já está muito difícil aqui para o nosso brasileiro, né? H4, ele pode ter algum tipo de plano aqui com G4 e G5. O H4 aqui ele está defendido pela torre, mas se eu jogar G4 aqui e ele tomar o peão, eu jogo G5, ataco o bispo e o peão lá estaria defendido, né? Então ele não poderia voltar, o bispo ficaria preso. Então ele ataca o peão, G3 defende. Se ele não ataca o peão aqui, é realmente o que o Geller ia fazer, acredito eu. G4 para G5. Agora o G4 aqui ele não é possível, porque quando eu tomo, se jogar G5 eu consigo tomar de volta, porque a dama está apoiando. Então G3. E de novo a gente pode ter um plano aqui com Rei G2, passar o bispo e passar a torre. Lógico que não com essa torre apertando na coluna. A gente teria que defender esse peão, ou até mesmo sacrificar ele, caso o nosso ataque já estivesse chegando. Cavalo D8. Cavalo D8 aqui, ele é complicado, né? E de novo, para onde o cavalo tá indo, né? A gente já jogou contra esse cavalo. Esse cavalo aqui, ele tá complicado de se olhar para ele, né? Muito, muito, muito complicado. A3, né? Deixando a torre mais livre aqui. Posso simplesmente manobrar com a torre aqui para apertar o peão de C agora. Torre C8, torre B1, dama E2. Aqui é só algumas manobras do Geller para apertar esse peão. Então ele vai e volta um pouco e agora ele aperta bastante o peão. Ele vai e volta um pouco. Pode ser para ganhar tempo, ou pode ser para jogar psicologicamente contra o adversário. Mas eu costumo acreditar que seja para ganhar tempo, né? Eu não faço esse tipo de coisa para ganhar psicológico, apesar de não ter nada a ver, né? Dá um a cada um, mas eu não faço esse tipo de lance. A não ser que seja realmente só para ganhar tempo, né? O G4 aqui, ele chegou. Se tomar lá G5, o bispo está defendendo. F6 para tentar lutar contra, e agora esse cavalo pode ir para F6, né? Então agora pelo menos fica um pouco mais claro para onde que o cavalo está indo. Mas aqui o peão ele vai cair, né? Agora a gente já tem um peão a mais. A gente não perdeu a coluna aqui, né? A gente conseguiu. Agora a gente tem até 2 peões passados aqui. Aí tá realmente muito complicado para o nosso brasileiro. Esse peão aqui também é uma fraqueza, né? Apesar dele ser passado aqui, não é muito claro como que a gente vai apoiar esse peão aqui, né? Para mim ele é mais uma fraqueza do que uma força. Já os dois aqui, eles são 2 peões passados e um apoiando o outro. Esse peão aqui a gente só pode, se a gente quiser, a gente pode até só bloquear ele aqui e pronto. Mas o Geller, ele joga um pouco na ala da dama, e isso é uma coisa bem temática aqui da Ruy Lopes também. Uma hora a gente joga na ala da dama, e quando você menos espera, a gente volta a jogar na ala do rei, né?
aqui na aula do rei. Então ele consegue jogar dos dois lados. Isso daqui também é uma característica bastante importante. A gente poderia tomar o peão passado aqui e efetuar esse tipo de troca, mas os dois bispos aqui, eles são muito fortes. Eles conseguem sim controlar esse peão passado, né? A gente não precisa se desesperar para tomar esse peão. Eu já visto que os dois bispos aqui, eles estão controlando, e até a dama, ela volta com uma facilidade muito grande lá para cima do peão, para caso a gente queira segurar esse peão, né? H6, F6, e aqui o nosso querido brasileiro, ele abandonou, né? É muito difícil parar esses peões aqui com o bispo apoiando, e o rei aqui agora, ele vai ficar exposto. Então ele toma aqui, eu tomo pra lá. Aí eu posso até botar a dama aqui, eu tô entrando. Tá muito complicado aqui, né? Se ele tomar aqui, eu já posso entrar direto. Se ele tomar aqui, muitas coisas aqui são possíveis. Tanto entrar lá, quanto tomar pra cá. Tá muito difícil pro preto. O preto realmente abandonou esta partida, né? Vamos só fazer um resuminho aqui do que aconteceu. O que a gente precisa entender aqui dessa variante é que, de novo, quando a gente jogou D5 aqui, a gente está simplesmente controlando esse cavalo, independentemente para a casa que ele for aqui. Cavalo D8 a gente viu na aula passada, e essa aula, um cavalo A5, é a mesma ideia, simplesmente lutar contra esse cavalo, né? Restringir ele e não deixar que ele jogue, porque assim a gente poderá estar jogando com uma peça a mais aí, né? Mesmo essa peça estando dentro do tabuleiro, se ela não joga e não faz nada, é como se a gente tivesse uma peça a mais. Então, esse é um controle estratégico bastante forte, né? E de novo, jamais trocar aqui, né? Trocar aqui e deixar o cavalo voltar para o jogo, não é o que a gente vai fazer. Sempre tendo em mente aí que o plano é jogar contra o cavalo. Então aqui B4, controla o cavalo de novo. E novamente, quando o A5 joga, pelo amor de Deus, não capture esse peão e deixe que o cavalo volte para o jogo, né? A gente vai simplesmente deixar que ele tome, a gente toma com B, e esse cavalo ele não joga. E o que a gente viu, e o Mequinho, ele realmente tentou fazer aquele plano de levar o cavalo para F7, mas foi um plano extremamente demorado e que não deu certo. E chegou até numa hora assim, e era realmente ruim, né? Era realmente atrasado, não ruim, né? Mas estava muito atrasado já. O cavalo ele tá muito passivo. A gente precisa perder muitos tempos aqui para realmente conseguir ativar esse cavalo, né? E aí caiu um peão aqui. E assim acabou a partida. Outra manobra aqui, eu esqueci de mencionar, é essa do cavalo. O cavalo ele tende a ir para H2 e G4, né? E de novo, H4 também é possível, mas vamos dar mais carinho para essa manobra aqui, o cavalo H2 para cavalo G4. Beleza? De novo, galera, gostaram do vídeo? Deixa o like aí pra gente. Se der para comentar, comenta. Fala aí o que acharam aí do setup que a gente melhorou aqui. Pelo menos tentamos melhorar, né? Trazendo duas fotos aí. Dá ideia pra gente aí, que é sempre muito bem-vinda. Beleza? Fica assim então. Até a próxima aula. Uma nova variante da Rui Lopes. E boa noite aí. Tô gravando de noite, então é boa noite. Dá pra ver lá pela janela, né? Valeu, galera!